Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Ribeiro Costa Neto, eu sou advogado, especializado em Direito de Propriedade e Regularização Fundiária, fundador da Ribeiro Costa Advocacia e da Agroterra Regularização Fundiária. Nós contamos com mais de 10 anos de experiência em Direito de Propriedade e Regularização Fundiária. Sou professor das disciplinas de Posse e Propriedade e Regularização Fundiária da pós-graduação em Direito do Agronegócio, da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio, a ABRADA. E hoje eu quero convidar vocês para acompanhar com a gente nesse vídeo um comentário sobre a recente decisão do ministro Fachin na ADI 3.865, uma ADI que não é recente e que debate um tema bastante polêmico, que é a exigência de cumprimento da função social por uma propriedade produtiva para que ela passe a ser ressalvada nos processos de desapropriação. Essa ADI teve por objeto o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do artigo 6º e 9º da Lei 8.629 de 1993, que é a lei que trata da desapropriação para fim de reforma agrária, e essa inconstitucionalidade foi arguída com base no disposto no artigo 185, inciso 2 da Constituição Federal. E agora, diante dessa decisão, como é que fica a questão das desapropriações? É isso que a gente vai ver durante essa mini aula que eu vou ministrar para vocês. Tranquilo? Vamos lá. Eu estou deixando aqui para vocês, embaixo no nosso vídeo, o link para acessar a nossa conta do Instagram e para acessar o nosso site, tá? Quero convidar todos vocês para visitarem o nosso perfil, para conhecer os conteúdos que a gente trabalha relacionados a direito de propriedade e regularização fundiária, e qualquer dúvida que vocês tiverem após essa aula, podem entrar em contato, tanto pelo e-mail quanto pelo direct no nosso Instagram. Vai ser um prazer atender a todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo. Vamos relembrar, antes de entrar propriamente no mérito dessa aula, qual que é o conceito de propriedade que vigora no direito brasileiro. Sendo a liberdade adquirida após o nascimento por vida o mais sagrado dos direitos a que faz jus o ser humano, pode-se afirmar que um dos mais puros desdobramentos dessa liberdade é o direito à propriedade. A propriedade é o mais absoluto direito a que o sujeito pode exercer sobre um determinado bem. Então, a propriedade surge na seara do direito civil como núcleo tangível ao redor do qual gravitam todos os direitos reais. É o poder mais absoluto que o ser humano, enquanto sujeito de direito, pode exercer sobre um determinado bem. Em nosso ordenamento jurídico, a garantia do direito à propriedade privada está presente desde a promulgação da nossa primeira Constituição, que ocorreu após a independência. Então, 2 anos após a independência do Brasil, em 1824, o imperador Dom Pedro I, ao promulgar a nossa primeira Constituição, já garantiu o direito à propriedade. Em nosso ordenamento pátrio, esse direito foi expresso pela primeira vez como direito positivo, certo e determinado, no artigo 179, inciso 12, da Constituição Imperial de 1824. Ela garantia a inviolabilidade do direito de propriedade, ao mesmo tempo em que ressalvava, de modo restritivo, os casos de utilização dos bens particulares pelo poder público. E, nessa época, o direito assegurava à parte justa e prévia indenização, que era garantida a todo cidadão brasileiro em caso de interferência do poder público na propriedade privada. Ainda não se trabalhava, como hoje, com a emissão de títulos pelo poder público para lastrear a indenização por essas intervenções. O que acontece em caso de desapropriação de imóvel rural,
a emissão de TDA, que são títulos da dívida agrária, e em caso de imóvel público, TDP, que são os títulos da dívida pública, tá? Então, ainda no surgimento da garantia à propriedade, se trabalhava de modo muito restrito, praticamente não ocorria a interferência do poder público no domínio da propriedade privada, que era garantido quase que como direito absoluto, e quando ocorria, era condicionado a justa e prévia indenização, destoando dos atos de emissão provisória de posse, que são bem comuns nas desapropriações que ocorrem nos dias atuais. A partir daí, esse direito permaneceu com status de garantia constitucional. Então, a segurança jurídica inerente ao direito de propriedade esteve presente em todas as nossas constituições, desde a Constituição Imperial até a atual Constituição promulgada em 1988, tá? Ela esteve presente no artigo 72, parágrafo 17 da Constituição de 1891, esteve previsto no artigo 113, parágrafo 17 da Constituição de 1934, que vigorou na dura era Vargas, esteve presente no artigo 122, parágrafo 14 da Constituição de 1937, no artigo 141, parágrafo 16 da Constituição de 1946 e no artigo 150, parágrafo 22 da Constituição de 1967. A partir daí, ocorre uma mudança significativa no direito de propriedade. Na Constituição de 1988, ele ingressa no rol do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, ou seja, são direitos inafastáveis, são garantias constitucionais que ingressam no ordenamento jurídico com status de direito fundamental e que não podem ser retiradas, não podem ser abolidas da Constituição. Então, no mesmo momento que a propriedade ingressa como direito fundamental, com status de garantia constitucional, ele é atrelado ao que ficou conhecido como função social. Ao mesmo ponto que se garante o direito de propriedade, se determina que ele será exercido de modo a cumprir a sua função social, e isso aí é um dos temas mais polêmicos para os estudiosos de direito civil e constitucional, quando o assunto é propriedade. Primeiro, porque o conceito de função social, embora definido na Constituição e no Código Civil, em algumas leis ordinárias, ele é um conceito fixo, porém mutável. O que eu quero dizer com isso? Este conceito de função social e a abrangência das exigências inerentes ao cumprimento da função social são quesitos que vêm sendo dilatados na medida em que o direito evolui e a consciência social e jurídica do povo passa a exigir um padrão de exploração dos bens para a produção de riqueza distinto do que já existia, tá? Então, nosso conceito de função social evolui desde um conceito restrito até a atual compreensão do desdobramento da função social em função socioeconômica e ambiental da propriedade, que é o que a gente vai ver mais adiante. O status, com o advento da Constituição de 1988, que é garantida ao direito de propriedade, é de garantia fundamental. Porém, ao mesmo tempo, ele foi atrelado a um novo elemento que ele segue até os dias modernos como parte indissolúvel de sua essência, que é a chamada função social. Os direitos fundamentais, dentre eles a propriedade e sua função social, prevista no artigo 5º, inciso 22 e 23 da Constituição
direito de propriedade é garantido no inciso 22 e a exigência de cumprimento da função social no inciso 23. Eles são garantias que asseguram ao indivíduo o mínimo necessário para que possa viver de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal. O que eu quero dizer com vocês? O que eu quero que vocês compreendam é que para que haja dignidade da pessoa humana, para que esse indivíduo, enquanto ser humano, possa ter o acesso a uma vida digna em sociedade, o Estado tem que garantir a ele o pleno exercício do direito de propriedade. Não existe manutenção da dignidade da pessoa humana, aonde não existe direito de propriedade e direito de acesso à propriedade. O direito de propriedade é a garantia da defesa e segurança jurídica inerente à propriedade. E o direito de acesso à propriedade é inerente aos meios competentes de regularização fundiária, que o Estado deve assegurar a todo cidadão brasileiro. Tranquilo até aí, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Propriedade é uma garantia constitucional, um status de direito fundamental, que é inafastável. Então, a propriedade ela não pode ser abolida ou desconsiderada enquanto parte do ordenamento imposto pela Constituição. Toda a problemática existente aqui diz respeito à função social, a determinar o que é função social e quais os efeitos do cumprimento ou não dessa função social sobre a propriedade diante de uma possível desapropriação. Função social não é só a produtividade da propriedade. Antigamente, a gente trabalhava com isso. Quando se tratava de desapropriação, o foco era somente sobre propriedades improdutivas. Ao se atrelar a propriedade ao cumprimento da função social, no novo ordenamento constitucional, se cria uma nova problemática no cenário da desapropriação. E isso aí vai repercutir no tema dessa ADI que a gente vai trabalhar com vocês, tá? Mais para frente eu vou explicar por quê. A função social aparece como um elemento destinado a garantir que a propriedade atenda a um bem maior. Ela corresponde à correta utilização do imóvel, de forma a atender às suas finalidades econômicas, sociais e ambientais. Ela é a exploração do imóvel de acordo com sua destinação, de modo a produzir riquezas sem causar prejuízo a outrem e em correta observância às normas de direito, sejam elas ambientais, cíveis, tributárias ou trabalhistas. Este conceito é o que eu utilizo particularmente nas disciplinas que eu leciono e é um conceito bastante aceito para a função social, muito embora possa ser dilatado em várias linhas se você acrescer a ele tudo que a legislação esparsa diz a respeito de função social. Porém, aí ele está bem concentrado, bem conciso no que é o cerne do Instituto. Agora nós vamos entrar nos antecedentes dessa decisão. E o que eu quero que vocês compreendam? O debate feito nessa ADI era para discutir se bastava a propriedade ser produtiva para que ela fosse ressalvada da desapropriação, ou se era necessário que, além de ser produtiva, que ela cumprisse a sua função social, ou se, para considerá-la como propriedade produtiva, ela deveria cumprir a sua função social. Houve um entendimento por parte da CNA que, se atrelar o conceito de propriedade produtiva ao cumprimento da função social, era inconstitucional por expressa ausência de previsão legal, já que a própria Constituição determinava que a propriedade produtiva seria ressalvada do risco de desapropriação, tá? Essa discussão toma parâmetros mais complexos devido àquilo que eu expliquei para vocês lá atrás, a previsão do artigo 5º, inciso 23,
que condiciona o direito de propriedade ao cumprimento da função social. Tranquilo até aí. Como é que essa situação surgiu? Em 2 de março de 2007, a CNA propôs a ADI 3.865 para buscar a declaração de inconstitucionalidade do texto disposto no caput do artigo 6º e no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 8.629, de 1993. Quer dizer, a ação foi proposta só em 2007, praticamente 4 anos depois da promulgação da lei, objetivando a declaração de inconstitucionalidade parcial de partes dessa lei, tá? A inconstitucionalidade arguída pela CNA era originária, porque a lei já teria nascido eivada de vício de inconstitucionalidade, vez que ela nasceu em data posterior à promulgação da Constituição. Ela seria direta, porque estaria presente em um ato normativo expedido pelo próprio Poder Legislativo, com status de lei, tá? Ela seria parcial, porque não atingiria todo o texto da lei, sequer, vocês vão ver mais adiante, vai atingir todo o texto do artigo ou do parágrafo, só trechos, tá? Ela seria por ação, vez que ela decorre do ato da criação de uma estrutura legal, eivada de vício de inconstitucionalidade, e de natureza material, porque o vício não está no procedimento através do qual surgiu a lei, mas no conteúdo positivo dessa norma legal. Então, tranquilo até aí, pessoal? Este debate não nasceu agora, é um debate antigo, e este debate, quiçá, seja antigo, nasceu só 4 anos depois da promulgação da lei. E esta lei, mesmo objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que busca declarar a inadequação de um determinado dispositivo legal ou de uma lei por completo ao conteúdo da Constituição Federal, ela nunca chegou, de fato, a afastar a aplicabilidade do texto legal que ela atacava. Então, o dispositivo de lei que ela buscava atacar continuou vigente e foi aplicado ao longo dos anos, por mais que o debate persistisse, tá? Vocês vão ver que os trechos atacados são pequenos e eles não representam um risco tão grande assim ao direito de propriedade. O maior problema que a gente tem é a previsão de obrigatoriedade do cumprimento da função social, no artigo 5º, inciso 23. Se queria evitar um risco maior à segurança jurídica da propriedade, não se poderia ter permitido a vinculação da propriedade à função social no conteúdo do artigo 5º da Constituição, na condição de cláusula pétrea, na condição de direito inafastável enquanto garantia constitucional. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos avançar. Qual o parâmetro utilizado para se apontar esta inconstitucionalidade? O parâmetro tomado pela CNA foi o artigo 185 da Constituição Federal, no seu inciso 2. Vamos acompanhar a leitura. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade produtiva. Só o texto do artigo se encerra, aí não menciona cumprimento da função social. Ponto 1. O cumprimento da função social seria uma obrigação implícita no conceito de propriedade produtiva ou não? Nós vamos entender isso aqui um pouco mais adiante. Só que aqui eu quero destacar uma coisa para vocês. Vamos acompanhar a leitura
do parágrafo único do artigo 185. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Quer dizer que haverá uma lei específica que vai fixar os critérios para cumprimento da função social na propriedade produtiva. Porém, não diz que a propriedade produtiva deverá cumprir a função social como requisito para poder ser ressalvada da desapropriação. Então, para que ela não fosse suscetível de desapropriação, a rigor do texto legal, numa interpretação positivista, bastaria que a propriedade fosse produtiva. Essa interpretação garante um maior grau de segurança jurídica no ordenamento, tá? Particularmente, eu gostaria que a interpretação fixada fosse essa, tá? Agora, não significa que não haja margem para a decisão que o ministro Fachin proferiu. Vocês estão vendo esse trecho em roxo aqui de baixo? Quando foi proposto o projeto A da Constituição, quando ela ainda estava sendo votada e redigida, esse parágrafo único foi proposto com a seguinte redação: a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social, cuja inobservância permitirá a sua desapropriação. A pessoa que redigiu esse artigo queria que, se a função social não fosse cumprida, no caso da propriedade produtiva, que abrisse brecha a possibilidade de desapropriação do imóvel. O que aconteceu? Quando esse trecho foi ser votado, pediram que ele fosse destacado para votação em separado, tá? Esse trecho foi destacado e, quando os parlamentares votaram, eles optaram por excluir do texto constitucional a brecha que previa que o não cumprimento da função social por parte da propriedade produtiva possibilitaria a sua desapropriação. Então, o projeto original tinha o intuito de que, se não fosse cumprida a função social da propriedade, que o imóvel produtivo pudesse ser desapropriado. Só que os parlamentares, na época em que estavam trabalhando para votar e aprovar a Constituição, excluíram esse trecho. Leva a crer, então, que não havia interesse por parte do poder constituinte originário de que a propriedade produtiva tivesse que estar atrelada ao cumprimento da função social para ser ressalvada do risco de desapropriação. Isso aí é um processo de interpretação teleológico. Você vai interpretar de acordo com a finalidade e o contexto social em que surgiu a norma. Se fosse para ela ser suscetível de desapropriação, quando não cumprisse a função social, eles não teriam removido esse trecho em roxo que vocês estão vendo aí. Eles teriam deixado permanecer na própria Constituição. O problema é que a Constituição é sujeita a uma interpretação integradora, para que todas as suas normas sejam coesas e harmônicas entre si. Isso aí cria uma brecha para que a interpretação se dê com base na equidade dos ministros que compõem a corte do STF. E a equidade e bom senso de um julgador é sempre atrelada às suas convicções pessoais, às suas convicções políticas, ao momento político e social que vive o Estado. A imparcialidade por parte do julgador é algo muito complicado. É uma das coisas mais debatidas no direito até hoje, tá? Desde a teoria pura do direito de Hans Kelsen, retrocedendo mais no tempo até o período dos pretores romanos, considerar que alguém que julga determinada questão age de modo imparcial é complicado, tá? Porque a tendência do julgador é tentar sopesar entre a convicção que ele tem e o contexto social no qual ele está inserido, muito embora ele devesse atender em todos os atos que pratica ao interesse e à segurança jurídica da população e ao objetivo primeiro da norma, tal
como ela se originou quando foi concebida. Tranquilo? Vamos avançar para vocês compreenderem quais são os artigos de lei que trazem essa suposta inconstitucionalidade e quais são os trechos desses artigos que foram atacados nessa ADI. Lembrando que a ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. O artigo 6º, o que ele dispunha? Considera-se propriedade produtiva aquela que explora econômica e racionalmente e atinge simultaneamente graus de utilização da terra e de eficiência na exploração, segundo índices fixados pelo órgão competente. O objetivo da ação direta de inconstitucionalidade era destacar do caput desse artigo somente o trecho que está em vermelho, para que ele tivesse a seguinte redação: considera-se propriedade produtiva aquela que atinge eficiência na exploração segundo índices fixados pelo órgão competente. A exploração econômica racional, com bom grau de utilização da terra, foi considerado, na época da ADI pela CNA, como conceitos que são vinculados ao cumprimento da função social, que, em tese, não seria obrigatória a propriedade produtiva para ressalvá-la da desapropriação. Por isso, que o interesse era excluí-los do corpo da lei. A lei não é tão vaga e aberta quanto muita gente está defendendo para vocês na internet, tá? Fixar o que é parâmetro de exploração econômica racional e o que é grau aceitável de utilização da terra é algo que é bem discriminado e bem determinado pela norma positiva. Muito embora existam alguns critérios inerentes a essa questão, cuja fixação compete ao Poder Executivo e que estão sujeitos a um grau maior de convicção e interesse político, tá? Mas a regra formal para se chegar aos números que caracterizam a propriedade como tendo exploração racional e como tendo um grau aceitável de utilização da terra, são fixados de modo positivo pela legislação. Para quem já está acostumado a tratar com módulo rural, com módulo fiscal, trabalhar com essas questões vai ser um pouco mais tranquilo, porque já conhece os parâmetros do INCRA para fixação de grau de exploração e utilização dos imóveis. O que diz o parágrafo 1º do artigo 6º? O grau de utilização da terra, para efeito do caput desse artigo, deverá ser igual ou superior a 80%, calculado pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel. Se você tem um imóvel de 100 hectares e este imóvel de 100 hectares está inserido na Amazônia Legal, a área de reserva tem que ser 80 hectares e a área explorável vai passar a ser 20 hectares, observando o percentual 80-20, tá? Então, desses 20 hectares, você tem que explorar ao menos 80%, para que ela seja considerada como tendo um percentual de utilização aceitável dos 20 hectares. Você teria que explorar 16, da mesma forma, passando essa conta para 1.000 hectares, tá? Daria 160 hectares de exploração. Se a área for para uma região onde o percentual de reserva passa a ser 75%, 70%, 65%, vai oscilar a área de exploração conforme a área de reserva. Então, os 80% que tem que ser o mínimo de exploração, 80% ou superior, o percentual, é calculado sobre a área aproveitável do imóvel, tá? Essa área aproveitável é a área que é suscetível de exploração,
de antropização, respeitando os limites da reserva legal. Ponto. O grau de eficiência na exploração deverá ser igual ou superior a 100% e será obtido de acordo com a seguinte sistemática. O grau de utilização da terra, que o pessoal chama de GUT, GUT, ele é proporcional à área que você antropiza e destina ao desempenho de uma determinada atividade produtiva. Pode ser silvicultura, tá? Pode ser madeira de reflorestamento, pode ser extrativismo, pode ser piscicultura, pode ser para confecção de estrutura de granja, de confinamento, não há problema. Agora, o grau de eficiência na exploração é você fazer aquele imóvel produzir no limite do potencial dele. Quando o pessoal acompanha a minha aula de regularização fundiária, eles aprendem que para ter direito à titulação, você tem que explorar o imóvel ocupado no limite do potencial econômico dele, ou seja, de fato, torná-lo produtivo. O que é isso? Se você tem uma fazenda de 1.000 hectares, que a área de reserva é 30%, significa que você tem 700 hectares para formar pastagem criagado. Você tem a opção de ter pastagem nativa, natural, ou de formar uma pastagem antropizada, tá? Se dentro do seu padrão de criação a área comporta uma cabeça por hectare, você só vai estar explorando a área no limite do potencial produtivo dela, ou seja, ela tem eficiência na exploração se ela tiver 700 cabeças de gado ou mais, na hipótese de fazer um confinamento ou uma rotação de pastagem irrigada. Você tem uma área que ela tem potencial para 700 hectares antropizados para criação de gado, e tem 10, 15, 20 cabeças de gado, você não está explorando ela de acordo com o potencial econômico do imóvel. Da mesma forma, é a exploração no que diz respeito à lavoura, observando o potencial produtivo do solo. Agora, isso não é uma cláusula leonina, há exceções ao disposto neste parágrafo, e a gente vai contemplar essas exceções mais adiante, tá? Então, vamos lá. Qual é a sistemática que nós vamos observar para fixar o grau de eficiência na exploração da terra? Para produtos vegetais, você vai dividir a quantidade colhida de cada produto pelos respectivos índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo para cada microrregião homogênea. Se a exploração for pecuária, você divide o número de unidades animais do rebanho pelo índice de lotação estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo para cada microrregião. Se a soma dos resultados obtidos nos incisos acima, dividida pela área efetivamente utilizada e multiplicada por 100, esta soma é que vai ser utilizada para determinar o grau de eficiência na exploração, e esta soma tem que ser igual ou superior a 100%, tá? Depois, se vocês fizerem, a gente faz uma outra live e exemplifica formas de se fazer esse cálculo. Considera-se efetivamente utilizadas as áreas plantadas com produtos vegetais. Então, aí entra a lavoura de monocultura, que seria, por exemplo, as lavouras de soja na safra e milho ou sorgo na safrinha, entre outras culturas, os canaviais, tá? As lavouras são voltadas ao plantio de hortifruti, à fruticultura e a outras culturas que possuem natureza vegetal, bem como as áreas de pastagem nativas e as áreas de pastagem plantadas, observando o índice de lotação por zona pecuária fixada pelo Poder Executivo, que significa que o pessoal que cria gado na larga, e isso é comum nas regiões de semiárido, caatinga, e nas regiões mais secas, como, por exemplo, algumas partes do sudeste tocantinense, algumas partes do norte do Piauí, algumas partes do interior da Bahia,
eles cumprem a função social e exploram o imóvel no limite de seu potencial econômico, a partir do momento que eles não podem desmatar a vegetação nativa para plantar pastagem, porque a pastagem não suportaria o calor do sol. Eles só conseguem conviver ali com a vegetação nativa e com a pastagem já existente, sob pena de causar desertificação do solo. Então, não é aquela questão, você tem que quebrar o mato todo, desmatar tudo e plantar lavoura ou plantar capim. Não é bem isso. A lei é mais flexível, ela compreende a realidade do produtor rural. As áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal são áreas que permanecem de mata fechada, voltada ao extrativismo, também podem cumprir o quesito de exploração econômica, desde que observados os índices de rendimento estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo para cada microrregião homogênea e atendendo à legislação ambiental, porque se o objetivo é a exploração e extrativismo vegetal ou florestal, você tem que se ater às regras ambientais específicas para desempenhar essa atividade. As áreas de exploração de floresta nativa, observando os planos de exploração existentes e nas condições estabelecidas pelo órgão federal competente, também podem cumprir o critério de exploração econômica. As áreas sob processos técnicos de formação e recuperação de pastagem ou de culturas permanentes, tá? Então, a área que está em processo de formação da cultura que vai ser explorada ali, ou em recuperação de solo, também cumpre o caráter de exploração econômica no limite do potencial produtivo, porque ela está sendo preparada para essa finalidade. A recuperação do solo é uma parte importante do cumprimento da função econômica da propriedade. As áreas que estiverem sob processos técnicos de formação, recuperação de pastagem ou cultura permanente, tecnicamente conduzidas e devidamente comprovadas mediante documentação e anotação de responsabilidade técnica. Essa redação já foi inserida em 2001, tá? Sendo que ambas as qualificações são aplicáveis. A redação que hoje está vigente é a que foi alterada pela medida provisória. Vocês vão descartar a redação anterior. Por que eu citei aqui os dois trechos? Passou a ser necessário para que o Poder Executivo comprovasse, de fato, que você está engajado em promover a recuperação daquele solo e daquela cultura, que você comprovasse a existência de um projeto de recuperação, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica por um profissional competente, para que aquilo ali não pudesse se tornar uma desculpa para manter a propriedade abandonada e degradada como pecha de Estado em fase de recuperação. Tranquilo até aí? Vamos avançar mais um pouco. No caso de mais de um cultivo no ano, com um ou mais produtos no mesmo espaço, considera-se efetivamente utilizada a maior área usada no ano considerado. Para os produtos que não tenham índices ou rendimento fixado, adotar-se-á a área utilizada com esses produtos com o resultado do cálculo previsto no inciso 1, parágrafo 2º desse artigo. Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel por razões de força maior, caso fortuito, ou renovação de pastagem tecnicamente conduzida, ou de cultura, tá? Devidamente comprovados pelo órgão competente, deixar de apresentar no ano respectivo ou nos anos respectivos grau de eficiência e exploração exigidos para a espécie. Isso aí pode acontecer no caso de uma seca que atinja repentinamente determinada região, de uma mudança climática abrupta que ocasione uma chuva torrencial, uma enchente, uma seca inesperada, tá? De um grau de calamidade causado pelo rompimento de uma barragem, de um grau de calamidade causado pela invasão
de uma espécie alienígena à fauna local ou de uma espécie predatória da cultura que você se destina a produzir, por exemplo, gafanhoto, uma praga de javalis, tudo isso aí pode interferir no grau e no potencial de exploração que você tem do imóvel, e isso aí pode ser ressalvado para a finalidade de apuração do potencial produtivo. E o que eu quero destacar aqui com vocês? Quando a gente vive um ano atípico, como o que está sendo vivido em 2023, em que os insumos foram adquiridos numa cotação alta, com preço de venda das commodities alto, com preço de venda da arroba do gado alto, tá? E a colheita foi feita com preço de venda baixo dos grãos e commodities, e o preço de venda do gado também está baixo. Isso aí, de certa forma, excepciona a regra legal, porque esta situação se encaixa na situação de caso fortuito. Era algo imprevisível, ocasionado pelas oscilações políticas do governo, que interviram diretamente na estabilidade da economia. Não é brincadeira, pessoal. O preço dos produtos para compra no campo caiu significativamente, ao passo que a aquisição dos insumos foi feita a um preço alto. E o repasse dessa queda de preço para a aquisição do produtor não chegou no mercado consumidor. A carne continua cara, os produtos que são obtidos a partir de commodities continuam com preço elevado, e quem sofre com a desestabilização do mercado é o produtor rural, e isso aí dificulta a exploração eficiente do imóvel. Por quê? Porque gera um custo imprevisto na manutenção da cultura e exploração efetiva. São garantidos os incentivos fiscais referentes ao ITR, relacionados com o grau de utilização e eficiência na exploração, conforme disposto no artigo 49 da Lei 4.504 de 64, que é o Estatuto da Terra. E o que eu quero destacar aqui? É a dica que eu sempre dou. Quanto maior o valor da área na declaração de ITR, maior o valor das benfeitorias, e para o cálculo dessas benfeitorias se soma tudo, desde os investimentos feitos em correção e adubação do solo, até as benfeitorias imóveis, menor o valor do imposto, e isso é um direito assegurado ao produtor rural. Para se apurar o índice de produtividade, a correta declaração e recolhimento do ITR também é levada em consideração, tá? A correta declaração e recolhimento do ITR, como parte do cumprimento das obrigações fiscais do produtor rural, assim como vai entrar também o ICMS, faz parte do cumprimento da função social e econômica do imóvel. Mais tarde, eu vou tratar com vocês os elementos da função ambiental. No caso de consórcio ou intercalação de culturas, considera-se efetivamente utilizada a área total do consórcio ou intercalação. Quer dizer, de tudo isso que a gente tratou aqui, o objeto de inconstitucionalidade é somente esse trechinho vermelho, tá? Para que a propriedade produtiva ela fosse considerada produtiva, observando o potencial de exploração econômica dela, se ela estava produzindo no limite do potencial de produção de riquezas daquele imóvel ou não. Se essa exploração era racional e cumpria a função social, a pretensão da CNA era que isso não fosse levado em consideração para se auferir se o imóvel era produtivo ou não. Então, pouco importaria para que critério desse artigo. Tranquilo? Vamos dar uma acompanhada, então, no artigo 9º, que foi o outro objeto de pedido de declaração de inconstitucionalidade, dessa vez só com um trecho previsto no parágrafo 1º deste artigo. O artigo 9º prevê que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos na lei, os seguintes requisitos. Vocês vão notar mais para frente
que o grau de utilização do solo e o grau de eficiência de exploração são associados pela CNA nessa ADI, respectivamente, ao artigo 6º, que a gente já tratou, no que diz respeito a grau de eficiência de exploração, e o grau de utilização, artigo 9º. Eles tentam traçar essa dicotomia, muito embora, pela leitura integrativa do texto, o grau de utilização também esteja atrelado ao artigo 6º, tá? Então, vamos lá. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilizar a propriedade de modo que ela possa produzir o máximo possível pelo maior tempo possível. Ou seja, o que se busca aqui é evitar o exaurimento do potencial produtivo da propriedade, através do empobrecimento do solo, da compactação do solo, da desertificação do solo, é afastar as práticas nocivas que impedem a exploração sustentável do imóvel. Essa utilização, ela deve se dar de modo adequado à preservação dos recursos naturais disponíveis e do meio ambiente. Então, você deve explorar o imóvel de modo a cumprir a legislação ambiental e de modo que os recursos naturais, tanto renováveis quanto não renováveis, sejam utilizados de modo racional, assegurando que eles estejam presentes para a utilização pelas próximas gerações e que se mantenha a estabilidade desses recursos com relação ao imóvel, de forma que ele possa continuar sempre produzindo e produzindo cada vez mais. Além disso aí, é necessário observar as disposições que regulam as relações de trabalho, e esta exploração deve favorecer o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Quando aqui fala que a exploração deve observar as disposições que regulam as relações de trabalho, não significa que você não pode sofrer uma ação trabalhista, você não pode ser alvo de um processo proposto por um reclamante que é seu colaborador, tá? Significa que aquelas condutas que são abominadas pela lei, como, por exemplo, exploração de mão de obra em condição análoga a escravo, tá? Exposição do trabalhador a risco de vida, dentre outras, devem ser proibidas. Não se deve praticar essas condutas. A existência de litigância no foro trabalhista, por si só, não afasta a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Por quê? Porque para entrar na justiça, basta você ter uma pretensão. Não significa que você tenha o direito. Isso aí gera uma litigância excessiva, em que, na maioria dos casos, o empregado, como hoje se diz, colaborador, conta com a sorte para tentar ganhar o processo. E isso aí não afasta, de forma alguma, do proprietário, tá? Do empregador, o fato de que ele continua cumprindo as disposições que regulam as relações de trabalho. E não afasta, porque em todo processo existe o direito de acesso ao contraditório e ampla defesa. Não afasta, porque por mais que o empregado, que hoje se chama colaborador, vença o processo, isso não significa que ele estava certo, significa que, à luz da compreensão de um determinado juiz, ele optou por atribuir a ele um determinado direito, tá? Com questão à exploração, de modo a favorecer o bem-estar, significa que a exploração desse imóvel tem que possibilitar ao proprietário e aos colaboradores obter condições de progresso social e econômico, mantendo, através dessa exploração, uma condição de salubridade no ambiente do imóvel e de saúde, tanto física quanto mental. Tranquilo? Aqui começa a se nortear de um maior subjetivismo as questões. Muito embora a lei fixe os parâmetros, a interpretação desses parâmetros vai ficar a critério da parte que for analisar a situação de determinado imóvel
quando colocado a caso concreto, e aí você vai poder tirar por base para parâmetro algumas disposições jurisprudenciais. Então, quando você tiver uma dúvida, pesquise a jurisprudência, para ver como é que ela está aplicando esses dispositivos. Considera-se racional e adequado o aproveitamento do imóvel que atinja os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração especificados no parágrafo 1º a 7º do artigo 6º dessa lei. Então, o que a CNA queria? Ela queria excluir do parágrafo 1º o trecho de eficiência na exploração. Por quê? Este artigo se referiria ao cumprimento da função social do imóvel, e o cumprimento da função social do imóvel estaria atrelada ao grau de utilização da terra, que, por sua vez, estaria vinculada à utilização racional e adequada do imóvel. Então, este artigo estaria relacionado somente ao cumprimento da função social, ao passo que ao cumprimento da função econômica e ao cumprimento da prova de produtividade da propriedade estaria previsto no artigo 6º, tá? Que se referiria exclusivamente ao grau de eficiência na exploração, sem estar vinculado ao aproveitamento racional e adequado. Então, esse artigo aqui faria por base o cumprimento da função social restrito, sem estar vinculado a um grau de eficiência na exploração, e o artigo anterior estaria vinculado somente à questão da produtividade do imóvel e atrelado somente ao grau de eficiência na exploração, sem estar vinculado à função social. Era essa que era a pretensão da CNA, e os trechos que ela pretendia expurgar como inconstitucionais são somente esses que a gente abordou até aqui, tá? Então, não tem esse mistério todo. Eram detalhes na disposição normativa. Quando o pessoal fala que está acabando com a propriedade privada, o problema é que a segurança jurídica da propriedade privada começou a ser ameaçada quando se permitiu que fosse inserido no texto constitucional, junto com as garantias constitucionais, com status de direito fundamental, a obrigatoriedade de que a propriedade atendesse a sua função social. Se não se queria relativizar a garantia à propriedade, não poderia ter permitido que fosse inserido no artigo 5º a questão da função social da propriedade. Então, se você quer afastar essa insegurança jurídica, simplesmente o que você tem que fazer é promulgar outra Constituição, tá? Porque excluir aquela disposição de cumprimento da função social, você também não vai conseguir, ela possui status de cláusula pétrea, tá? E qual que é o problema que eu enxergo? O problema que eu enxergo é que fixar o que é função social fica cada vez mais a cargo do julgador. No momento em que a gente vive uma fase de transição, onde o judiciário legisla para colmatar as omissões do legislativo. Hoje você já não tem mais aplicação do direito positivo, conforme consta na norma. E isso aí gera insegurança jurídica muito grande, porque se permite ao judiciário flexibilizar a norma positiva para criar uma nova possibilidade de aplicação segundo o bom senso do julgador. E isso é muito arriscado. Continuando. Considera-se utilização adequada a utilização dos recursos naturais disponíveis de modo a observar uma exploração que respeite a vocação natural da terra, mantendo o potencial produtivo da propriedade. Considera-se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico e da propriedade, saúde e qualidade de vida das comunidades vizinhas. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas e aos contratos coletivos, como as disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rural, e a exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o atendimento às necessidades básicas
dos que trabalham na terra, observando as leis de segurança do trabalho, as normas de segurança do trabalho, e que não provoca conflitos ou tensões sociais no imóvel. A lei se esforça para delimitar como é que você vai averiguar, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no artigo 9º. Mas, mesmo assim, não é possível fixar isso aí de um modo estritamente positivo. E é aonde surge o risco. O risco não está somente no trecho que foi impugnado. O risco está em toda a estrutura legislativa. Por mais que ela seja objetiva, que ela não seja totalmente vaga e aberta, a forma como essas leis estão sendo tratadas pelo Poder Executivo dá margem para que o judiciário, recepcionando as demandas, venha a interpretar as disposições legais conforme convicções que sofrem uma forte interferência política e que trazem um grave grau de insegurança à população. Só que esse grau vem desde o momento em que essa legislação foi publicada, em 1993, e não nasceu agora, tá? Quem lembra dos idos de 1993, lembra que as lutas e os movimentos de disputa pela terra foram muito intensos, em especial no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi quando se instalou a maioria dos projetos de assentamento que hoje existe. E aí vem uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Se somar os outros governos, é possível que a quantidade de projetos de assentamento implementados nas outras gestões seja maior do que os implementados pelo governo do PT, e, com certeza, a quantidade de títulos expedidos e cláusulas resolutivas baixadas foi muito maior do que as executadas pelo governo do PT. Há uma diferença aí entre o que é propaganda midiática e o que é resultado efetivo entregado. Que a partir do momento que você titula e baixa a cláusula, a pessoa passa a ser dono do seu próprio imóvel, se acaba com a tensão social de disputa pela terra, só que você também perde um palanque de campanha política. E isso não é salutar para determinados partidos, tá? Então, isso aí tem que ser levado em consideração. O risco é inerente ao próprio período que nós vivemos, onde não há uma reforma agrária efetivamente implementada e o grau de tensão se torna alto, porque a luta pela terra é utilizada como palanque político. Vamos nos centrar agora nas razões que foram apontadas na petição inicial da ação declaratória de inconstitucionalidade pela CNA. Primeiro, eles entendem que, desenganadamente, na redação dos dois dispositivos acima transcritos, constantes no artigo 6º e no artigo 9º da legislação que a gente abordou com vocês, tá? Que é a Lei Federal 8.629, de 1993. Então, na redação dos dois dispositivos transcritos, o legislador embaralhou os requisitos que não se confundem, a saber, grau de utilização da terra, que para ele estaria atrelado ao cumprimento da função social, e grau de eficiência na exploração, para eles estaria atrelado ao cumprimento da função econômica, ou seja, ao conceito de propriedade produtiva. Ao determinar a sua aplicação de forma conjugada, fazendo-a no primeiro dispositivo para definição da propriedade produtiva e no segundo para caracterização do cumprimento da função social. Com efeito, o requisito de grau de utilização da terra, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 6º, se expressa pela relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel, enquanto o grau de eficiência na exploração é mensurado pelo que o imóvel produz em determinado período, como resultado da atividade agrícola ou pastoril nele desenvolvida. Até aqui está certo. O que eles conceituaram como grau de utilização e grau efetivo de exploração é isso aí mesmo, tá?
E o que eles continuam sustentando? Que a distinção entre esses requisitos é indispensável diante das normas trazidas ao confronto. Por quê? Porque, atendido o requisito do grau de eficiência na exploração do imóvel, por este motivo só, estará a cobro, ou seja, ressalvado da desapropriação, em conformidade com o inciso 2º do artigo 185, a propriedade, independentemente de cumprir ou não a sua função social, objetivo que é alcançado mediante tratamento especial que a lei específica garantirá à propriedade produtiva, na conformidade com o disposto no parágrafo único do referido artigo. Então, o GEE, que é o grau de eficiência de exploração, segundo a CNA, seria o único critério utilizado para se saber se determinada propriedade era produtiva ou não, e uma vez sendo, ela estaria automaticamente ressalvada da desapropriação, independentemente de cumprir a sua função social. Em contrapartida, eles defendem que não se poderia cogitar o critério de produtividade como exigência, segundo os ditames da lei, para que a propriedade atendesse ao requisito de utilização e aproveitamento racional e adequado. Por quê? Para atender a esse quesito, por igual, ela já estaria imune à desapropriação, desde que observados os demais requisitos previstos no artigo 186 da Constituição. Então, o requisito de produtividade não seria aplicado para se apurar o cumprimento da função social, que observaria o quesito de utilização e aproveitamento racional do imóvel. E, em ambos os casos, tanto cumprida a função social, quanto se tornando a propriedade produtiva, ela estaria ressalvada da desapropriação. Tá? A questão é que é difícil se conceber uma propriedade que cumpra a função social sem que ela obedeça ao grau de eficiência na exploração, que obrigatoriamente, para ela cumprir a função social, ela tem que cumprir a função econômica, implícita no exercício da propriedade, tá? E é difícil se imaginar uma propriedade que cumpra a sua função econômica, uma propriedade que tenha um elevado grau de eficiência na exploração, que possa ser considerada produtiva, sem cumprir a sua função social, por quê? Por culpa do inciso 23 do artigo 5º, que atrela o exercício da propriedade à função social. Entendem? O problema não está só no artigo utilizado como paradigma, ele está lá atrás, onde estão previstos os direitos e garantias fundamentais. Tranquilo? Vamos avançar mais um pouco aqui para vocês compreenderem como é que se originou a decisão do ministro Fachin. Como parâmetro de integração, ele utilizou o disposto no inciso 23 do artigo 5º. O que consta ali? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos: a propriedade atenderá à sua função social. Então, o direito à propriedade é garantido desde que atenda à sua função social. É essa interpretação em que se escorou o ministro Fachin para julgar improcedente o pedido de inconstitucionalidade previsto no artigo 6º, no parágrafo 1º do artigo 9º da supracitada norma. Tá? Ele considera que, para que uma propriedade seja tida como produtiva, é indispensável que ela cumpra a sua função social, e a função social se desdobra numa série de quesitos que tem que ser verificados no caso concreto. Então, não é dissolúvel, para efeito da lei, uma propriedade que cumpre a função social de uma propriedade que é produtiva. Para ela cumprir a função social, ela tem que ser produtiva. Para ela ser produtiva, ela tem, entre outras coisas, que cumprir a função social. Compreende? Tudo está dentro do conceito maior de função social, de modo que, para uma propriedade não seja suscetível de desapropriação,
ela tem que cumprir a sua função social e dentro do conceito de cumprimento da função social está implícito o conceito de propriedade produtiva. É isso que está na decisão do ministro Fachin. Isso gera insegurança jurídica enorme, porque na maioria das vezes, se considerar uma propriedade produtiva como cumprindo plenamente sua função social, é algo muito complexo, tá? É algo muito complexo porque ninguém explora de modo 100% efetivo sobre a ótica constitucional uma determinada propriedade, ou seja, você nunca está 100% satisfazendo o ditame legal. Leva anos para que uma propriedade se considere 100% sustentável e é através do 100% de sustentabilidade se tem que ela produz 100% do potencial que ela tem, ela utiliza os recursos naturais, renováveis e não renováveis, com 100% de eficiência, eficácia e efetividade, cumpre as normas trabalhistas do modo mais eficiente, eficaz e efetivo possível, produz riquezas e respeita a legislação civil, tributária, trabalhista e ambiental de forma perfeita e contribui para o desenvolvimento e progresso social do proprietário, colaboradores, comunidade na qual ele está inserida e da nação. Isso aí é uma ideologia utópica que pode se concretizar a longuíssimo prazo, mas que você não verifica, no caso concreto, em praticamente nenhuma propriedade, tá? E é por isso que está previsto na Constituição. A Constituição estabelece aquilo que deve ser, ela estabelece um ideal a ser cumprido a partir do momento em que ela idealiza um status utópico de obediência ao direito. E não significa que esse status utópico vai ser cumprido com facilidade. Isso aí é algo que se constrói no desenvolvimento e evolução da sociedade. É desumano exigir isso aqui a curto prazo, tá? Por quê? Porque o cidadão não teve, o proprietário não teve, por parte do Estado, um suporte jurídico para se adaptar a essas exigências. No passo que a lei mudou muito rápido, no passo que a compreensão de função social se desenvolveu e mudou muito rápido, no passo que a mentalidade social não acompanhou essas mudanças, tá? Nós temos, de país independente, diversos anos, nós vamos fazer aí praticamente quase mais de 2 séculos de país independente, e o Brasil vai ter mais de 500 anos que iniciou o processo de colonização pelos portugueses. E o que eu quero que vocês vislumbrem, no caso concreto aqui, durante um longo período de tempo, para se considerar que você tinha direito à propriedade, você tinha direito a ser dono de determinado imóvel, era obrigado a se desmatar e trabalhar naquele imóvel. Não faz muito tempo que o antigo IBRA, sucedido pelo INCRA e depois o INCRA, incentivava que os imóveis fossem 100% desmatados, como requisito para receber o que se chamava na época de título definitivo, substituindo o título provisório, e ainda dava como bônus para quem fizesse isso uma outra área de igual tamanho, com preferência a confrontar que a pessoa já tinha desmatado e beneficiado. Eu já escutei, já vi inúmeras vezes, em arquivos históricos, campanhas efetivadas pelo governo federal, incentivando o pessoal a desmatar 100% do imóvel, para domar a terra, em especial as beiras de rio, para afastar onça, para afastar mosquito, para prevenir doença tropical, como forma de incentivar a colonização e desenvolvimento. Então, se educou uma geração para acreditar que aquilo ali é o certo e agora você quer mudar a mentalidade dela. Não é uma coisa simples de se fazer. Você tem que entender que você não pode passar 30, 40 anos
doutrinando a população de uma determinada forma e querer uma mudança radical de consciência. Isso demanda tempo, porque essas mudanças vêm com a evolução das gerações. E para se implementar isso aí, demanda uma capacidade de estabilidade na sucessão dentro das propriedades e empreendimentos rurais, para que as novas gerações, sucedendo as antigas, implementem as mudanças necessárias para se adequar aos atuais padrões de exploração. Tanto é que se falava no começo em função econômica da propriedade, passou-se a se falar em função social, e hoje, no âmbito integrativo, se fala em função socioambiental e econômica da propriedade. É um conceito amplo que ainda está sendo compreendido e fixado, até mesmo pelo Poder Judiciário. O artigo 184 da Constituição prevê que compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária com cláusula de preservação do valor real, resgatável no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de emissão e com a utilização definida em lei. Na prática, você só conseguia resgatar isso aí no mínimo depois de 4 anos. O que eu quero destacar aqui? Notem que aqui no 184, ele previu que a desapropriação vai ocorrer quando não se cumprisse a função social. Ele não excepciona aqui a propriedade produtiva, não excepciona a pequena e média propriedade, que são ressalvados nos termos do artigo anterior que a gente tratou, 185. Nem por isso, a pequena e média propriedade que não cumprem a função social são suscetíveis de desapropriação, muito embora o ministro Fachin confesse que para ele o ideal seria se fossem suscetíveis, tá? Agora, a propriedade produtiva, ela está atrelada ao cumprimento da função social, e aqui surge a primeira dicotomia: a pequena e média propriedade não estão, por serem considerados indispensáveis à subsistência do núcleo familiar. Agora, a propriedade produtiva, se não for pequena e média, está. Então, quer dizer, num caso, ela é indispensável à segurança social e à subsistência do núcleo familiar, no outro, não. Mesmo que no primeiro caso, a gente trata de pequena e média propriedade, ela esteja vinculada à inexistência de outra propriedade em nome das partes, a proteção dada pelo legislador é muito mais assertiva na interpretação do Poder Judiciário do que a dada à propriedade produtiva, porque a propriedade produtiva com qualquer área, ela deveria ser considerada insuscetível de desapropriação se fosse o único imóvel rural da parte, mesmo que não cumprisse a função social, para utilizar como parâmetro o inciso 1º do artigo 185. Você está aplicando a duas situações similares um sistema de pesos e medidas completamente diferente, com base em um mesmo ordenamento constitucional. E é isso aí que a gente tem dificuldade para entender. E é isso aí que gera insegurança com base nas interpretações que o STF vem entregando a gente, tá? O artigo 186 disciplina que a função social da propriedade é cumprida quando ela atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos na lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, bem como observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Tranquilo. Vamos entrar aqui já no objeto do voto do ministro Fachin. No link do vídeo, eu vou deixar para vocês, na descrição, o link de acesso ao voto do ministro Fachin, o link de acesso
a página de tramitação da ADI, onde você pode acessar todas as peças, tá? E o link de acesso à petição inicial. Tudo isso aí vai estar disponível para vocês aqui embaixo, para vocês poderem ler na íntegra o que foi objeto dessa decisão. E aqui eu vou abordar só os trechos mais incisivos. O próprio ministro Fachin, na decisão dele, admite que há divergências entre a interpretação do texto constitucional para dizer se é obrigatório ou não o cumprimento da função social por uma propriedade produtiva para que ela seja ressalvada da desapropriação. E ele cita referências dentro do próprio arcabouço de doutrinas adotadas pelo STF de base para comprovar a existência dessa divergência, tá? Então, não é algo que seja pacífico. Porém, por mais que não é algo que seja pacífico, ele optou por fixar a interpretação que flexibiliza o texto da Constituição Federal, favorecendo o cumprimento da função social da propriedade, certo? Isso é uma escolha particular do julgador. E essa escolha particular do julgador reflete o momento social e político que a gente está vivendo. E eu não posso dizer a vocês que isso aí seja, no atual status e conjuntura, positivo, tá? Então, a esse respeito, convém mencionar que nessa decisão ele vai citar como sendo favoráveis à consideração de que é dispensável a função social para a propriedade produtiva. O próprio ministro Celso de Mello, em um voto proferido por ele, ele vai citar como base o ministro Ilmar Galvão, ele vai citar como base o José Afonso da Silva, tá? Ele vai citar como base também o grande doutrinador Ives Gandra, e aí, no mesmo sentido, ele vai citar, além disso aí, o doutrinador Fábio Lucchesi. Do outro lado, ou seja, defendendo a inclusão da função social no requisito de produtividade da propriedade, ele cita o Carlos Frederico Marés, vai citar também Gustavo Tapedino. A gente nota que na própria doutrina que fundamenta as doutrinas favoráveis a expurgar o requisito de função social da propriedade produtiva são mais numerosas, porém a origem delas, quase todas na década de 90 e nos anos de 2000 até 2010. Por quê? Porque era uma época em que o risco social das desapropriações e invasões de terra era muito maior. E se flexibilizasse em demasia a interpretação, ia favorecer um conflito social que beirava o caos. Hoje o risco é menor? De invasão? Não é menor. De desapropriação, sim, porque o governo não tem caixa nem previsibilidade de caixa. Então, o governo hoje não tem estrutura para desapropriar, a ponto de eu poder te dizer que seria pedir o país para se submergir em uma grave crise econômica, se o governo começar a pensar em efetivar a desapropriação, porque hoje a gente não tem caixa para isso, não tem estabilidade econômica e muito menos política para isso. Não é, portanto, a jurisprudência desse tribunal, nos disse o ministro Fachin, que define a constitucionalidade dessas normas. Porém, a plena compatibilidade dos artigos 6º e 9º da Lei 8.629 de 93 se deve a duas razões. Primeira, porque é o próprio texto constitucional que exige, de forma inequívoca, o cumprimento da função social da propriedade produtiva como requisito simultâneo para sua inexpropriabilidade, para que ela não possa ser desapropriada. Segundo, é que ainda que
a inequivocacidade seja rejeitada, seria preciso reconhecer, ao menos, que o texto encerra uma plurisignificação. Em virtude dessa pluralidade de sentidos, é consentânea com a Constituição a opção do legislador entre as possibilidades abertas pelo texto constitucional para uma interpretação que harmonize as garantias constitucionais da propriedade produtiva com a funcionalização social exigida para todas as propriedades. Aqui, ele está invocando o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal para compatibilizar, que a Constituição exige que não só as propriedades que não sejam totalmente produtivas, mas como todas as propriedades estejam vinculadas à obrigatoriedade do cumprimento de sua função social. O cumprimento da função social é requisito essencial para a proteção da propriedade em qualquer das suas formas, tá? Isso aí é feito tomando por base uma interpretação integrativa que vincula a disposição do artigo 5º, inciso 23, a todas as demais disposições normativas da Constituição, obrigando a interpretação das demais disposições de forma a obedecer em consonância ao artigo 5º, inciso 23. Então, a função social passa a ser quesito obrigatório. Por coerência lógica, integrá-la à vontade do Constituinte, expressa em outros dispositivos, como, por exemplo, o artigo 5º, inciso 23, artigo 170, inciso 3º, e artigo 82, parágrafo 2º, todos da Constituição. Mesmo nessa hipótese, a solução que se vislumbra é a de aplicação do requisito da funcionalização como incidente em toda a propriedade. Por todas essas razões, é preciso reconhecer que o próprio texto constitucional, que exige a funcionalização da propriedade, mesmo a produtiva, para que ela seja isenta da desapropriação. No entanto, como se buscou demonstrar aqui, se essa interpretação não é necessária, é quando menos possível. E se assim o é, cumpre a esta Corte reconhecer o juízo de conformação a ser exercido pelo legislador. Por quê? Deve o intérprete optar, dentre todas as interpretações legais possíveis, aquela que ajuste o texto constitucional. Se ele é aberto, não pode fechá-lo, sob pena de usurpar a função legislativa. Assim, para que a Constituição seja cumprida, se a própria Constituição exigiu o cumprimento da função social pela propriedade produtiva, como condição para torná-la inexpropriável, seja porque, ao ainda remanescer a polissímia do parágrafo único do artigo 185 da CRFB, poderia o legislador optar por um dos sentidos. Não há de inconstitucional nada na lei que concretiza o comando constitucional ou que opta por um dos sentidos passíveis no texto. O problema aqui é o seguinte, tá? A norma constitucional, ela já previa a obrigatoriedade do cumprimento da função social. Disso aí não tem como fugir. Para fugir disso aí, aquela previsão do artigo 5º, inciso 23, não poderia constar lá. Então, por mais que o legislador, quando foi votar o texto constitucional, excluiu aquele trechinho do artigo 185, que previa desapropriação como sanção à propriedade que não cumprisse a função social, na época, eles não excluíram a obrigatoriedade de cumprimento da função social do artigo 5º, e deixou brecha a uma interpretação que vinculasse o requisito de que a propriedade produtiva, além de ser produtiva, cumprisse a sua função social, como forma de ser ressalvada da desapropriação. Essa decisão do ministro Fachin era praticamente inevitável, ela é uma consequência do nosso ordenamento constitucional, tá? E que existisse uma lei para fixar quais são os requisitos da função social da propriedade, isso aí também é uma consequência inevitável.
é tanto quanto melhor que exista. E quanto mais específicos, quanto mais positivados, quanto mais diretos os requisitos para se oferir uma determinada propriedade, cumpre ou não sua função social, melhor, tá? Porque menos margem você deixa ao intérprete, que é o julgador. O problema é que a gente vivencia é que esses quesitos, embora bem discriminados na lei, bem previstos, tá? Eles ainda assim são abertos demais. Eles são abertos demais do ponto de vista que, para fixar se o imóvel é ou não produtivo, é simples. Vocês viram. Para fixar se ele é corretado ou se ele tem um grau de utilização adequado, é questão de um cálculo matemático, um parâmetro fixado pelo governo federal. Os parâmetros são bons, na maioria das vezes, são passíveis de se atender. O problema é na função social, que a função social ela é pautada em conceitos abertos, que são interpretados de acordo com o que está vigente na legislação trabalhista, na legislação civil, na legislação ambiental, são interpretados de acordo que a sociedade demanda como sendo um padrão aceitável de cumprimento daqueles requisitos. Isso é influenciado pela pressão social e pela pressão política que o julgador sofre. Isso aí traz para a gente um risco de insegurança social gigantesco, que fosse inafastável, se considerar que a função social é um requisito obrigatório que a propriedade tem que cumprir para ser suscetível de desapropriação, mesmo sendo produtiva. Não havia momento pior para se proferir essa decisão do que aquele que nós estamos vivenciando. Porque o problema não é a disposição da lei, o problema é a confiança na imparcialidade do julgador. Esse que é o maior risco a que o cidadão está sujeito. Eu acho que o governo vai sair desapropriando a torta e a direito? Não acho. Até mesmo porque uma das metas iniciadas por esse governo é retomar lote em projeto de assentamento que está irregular, que foi vendido, que não cumpriu condição resolutiva, retomar titulações de áreas devolutas que não cumpriram os requisitos. Não acho que desapropriação vá ser uma das pautas fortes do governo, até mesmo porque o governo não tem caixa, tá? E eu também não acredito que esse governo vai ser benéfico ao pessoal que está ali nos projetos de desenvolvimento, que é a turma dos projetos de assentamento, e ao pessoal que está na fila da regularização fundiária, porque o PT, historicamente, é um governo ruim, tanto para titular, quanto para baixar a cláusula resolutiva, porque a partir do momento que você reconhece a parte, o direito da propriedade absoluta sobre o imóvel, você corta o cabresto que amarra ela ao interesse do poder público, o cabresto que amarra ela ao voto. Por quê? Porque aquele parceleiro, aquele posseiro, se torna proprietário de fato, se torna dono do seu imóvel. E ele não está mais sob a espada do temor que o governo possa constantemente estar retomando a posse da área que foi concedida a ele. Então, eu não espero essa iniciativa por parte dessa gestão, não espero desapropriações também. Agora, eu espero bastante dificuldade com relação à fixação desse sentido, que isso aí gera insegurança social, a partir do momento que insufla os movimentos sociais. Por mais que esses movimentos não vão levar a lugar nenhum, a nenhuma desapropriação efetiva, pode levar a um enorme prejuízo aos produtores rurais, tá? A uma enorme insegurança aos produtores rurais. E todo esse contexto que a gente trabalhou aqui hoje denota o quão volátil é o posicionamento do judiciário, o quão muda o posicionamento do judiciário ao longo dos anos. Eu, particularmente, considero que a propriedade produtiva não poderia ser sujeita à desapropriação, independentemente dela cumprir ou não sua função social. Se ela não cumpre a função social na esfera ambiental, é caso de multa, de embargo, de sanção. Se não cumpre na esfera trabalhista, a mesma coisa.
se não cumpre na esfera tributária, também existem as sanções cabíveis. Para você desapropriar um imóvel que não cumpre a função social e é produtivo, seria só se esse imóvel, por exemplo, fosse utilizado como ponto de armazenagem para tráfico de drogas, como oficina destinada ao refino, um laboratório destinado ao refino e produção de drogas, se fosse utilizado como cativeiro para o tráfico humano, se ela fosse utilizada para a prática de um ilícito gravíssimo, tal que desvirtuasse a própria natureza produtiva do imóvel. Fora isso, dano ambiental, uma conduta antijurídica na esfera trabalhista, na esfera tributária, na esfera civil, não justifica esse tipo de atuação por parte do poder público, porque o poder público possui outros meios de coerção hábeis a incentivar a produtividade no imóvel, cumprindo a função social, hábeis a punir aqueles que não cumprem a função social, além de todos os meios de incentivo já presentes no ordenamento jurídico, tá? Poderia te dizer que o ideal é desatrelar o cumprimento da função social, o ideal é desatrelar o cumprimento da função social para excepcionar a propriedade produtiva do risco de desapropriação, até mesmo porque o cumprimento da função social não é exigido em caso de pequena e média propriedade, contanto que a pessoa não tem outro imóvel, tá? Você poderia flexibilizar de diversas formas essa norma, até exigir que a propriedade produtiva fosse o único imóvel da parte, para excepcionalizar a regra da desapropriação, ou, caso ela não fosse o único imóvel, exigir que, além de ser produtiva, cumprisse a função social. Havia diversas possibilidades de interpretação. A melhor delas seria possibilitar que bastaria a produtividade como critério para excepcionalizar a regra, só que todo o problema está na insegurança trazida pelo contexto do inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal. A função social não é uma coisa ruim. A distorção dela, enquanto garantia fundamental, e a insegurança que isso gera, é que é responsável pelos problemas que a gente vivencia no dia a dia. Entendam, quem julga essas questões não está no mesmo patamar que nós, se considera superior, e por isso mesmo se considera como parte que não vai ser atingida pelos mesmos riscos e inseguranças jurídicas com os quais a gente lida no dia a dia. O fato de que o julgador não se coloca no papel de cidadão, no papel de advogado, no papel de uma pessoa comum, é que acarreta grande parte dos problemas que a gente vivencia no dia a dia. Então, pessoal, quem quiser debater o assunto, bater um papo, joga aqui nos comentários que a gente vai responder. Eu deixei para vocês na tela de abertura e vou deixar aqui na descrição o link, o endereço da nossa página de Instagram, o nosso contato por e-mail, tá? Quem quiser ir lá no Instagram, chamar a gente no direct para bater um papo, quem quiser enviar um e-mail, a gente está aberto ao debate. Não significa que a minha opinião é a opinião correta, ela é a minha interpretação diante dessa situação, e é óbvio que você pode ter uma opinião divergente. Porém, o meu ponto de vista é sempre o de defender a propriedade privada, porque eu acredito que não há dignidade da pessoa humana, não há manutenção dos direitos humanos, não há manutenção da liberdade, do direito à vida digna, onde não há o direito à propriedade, o direito de acesso à propriedade garantido de modo absoluto e perpétuo, aonde não há segurança jurídica da propriedade. O que há é que o cidadão fica relegado à perca de todos os direitos que são indispensáveis para que ele possa obter progresso social e econômico e segurança para construir uma vida digna e honrada para si mesmo e para a sua família, sob a proteção de Deus, atendendo aos interesses da pátria. Beleza? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus.